E aí pessoal, tudo bom? Aqui com vocês, Volney Matheus, do curso R5. Vamos dar continuidade aí às nossas aulas de Direito Penal voltadas para o concurso do DEPEN, tá ok? Essa é a aula de número 2 e hoje a gente fala sobre conflito aparente de normas penais. Roda a vinheta. Pessoal, quem não assistiu o vídeo 1, vai lá no canal e procura esse vídeo 1 para que vocês entendam algumas coisas, tá? Vou fazer um pequeno resumo, mas no vídeo 1 está mais detalhado, tá ok? Eu vou tratar hoje de uma questão interessante que vocês têm que ir para a prova preparado para encontrar uma questão dessa, né? Por mais que seja nível médio, é CESP, né? E a CESP ela pode surpreender de várias formas, né? Então vamos estar preparados para o pior, beleza? Então temos aqui, deixa eu voltar aqui a apresentação. Temos aí tema da aula, conflito aparente de normas penais para o DEPEN. Primeira coisa que a gente tem que lembrar. O que é norma penal em branco? A norma penal em branco ela é aquela norma que complementa uma lei penal. Então, de novo, norma penal em branco é uma norma que vai complementar uma lei. Então, exemplo, na lei de drogas. A lei de drogas chegou lá e disse assim, poxa, não pode vender, não pode isso, diz lá a porrada de verbo que eles dizem e não diz o que é droga. Quem é que vai complementar a lei de drogas? Uma norma penal em branco, que no caso, que eu acabei de explanar aí, é uma portaria da Anvisa, certo? Então, volta para a apresentação agora. Bem, aula 1 isso aí, tá, pessoal? Então, dá uma olhada na aula 1. Norma penal em branco se subdivide em homogênea e heterogênea. A homogênea, por sua vez, ela pode ser homovitelínea ou heterovitelina, tá? A heterogênea, ela é complementada por um ato administrativo. Esse ato administrativo é qualquer coisa que não seja uma lei, tá ok? Qualquer coisa que não seja uma lei. Um exemplo, no caso da Anvisa, como uma portaria dizendo que é drogas, tá? Beleza. Mas a questão que fica é: a lei de drogas surgiu, trouxe um espaço que deveria ser complementado, foi complementado. Foi complementado por um ato administrativo chamado portaria da Anvisa, certo? E se esse ato for revogado? E se a portaria da Anvisa for revogada? O que vai acontecer aí com a lei que trazia como complemento a portaria da Anvisa? Aí nós temos duas situações possíveis. A primeira é a corriqueira, né, que todo mundo já está sabendo como é que é e tal, se o ato foi revogado e tal. Consequentemente, todos os efeitos penais vão ser eliminados e tal. Mas o que ocorre? Ocorre que nós temos uma segunda situação, que pode cair aí por conta dessa pandemia que assolou aí o mundo, né? A gente vai já chegar nela. Se revogado, o que vai acontecer? Eu posso ter aí um conflito de leis penais no tempo. E o que é isso? O que é um conflito de leis penais no tempo? Esse conflito de leis penais no tempo, que não se confunde até agora com um conflito aparente de normas, né, tem duas situações possíveis. Eu posso ter uma situação de normalidade e uma situação de anormalidade. Tá? Hoje, a situação que nós vivemos hoje é uma situação de anormalidade, certo? Mas vamos para o primeiro caso. Em uma situação de normalidade, como foi o caso do tráfico de drogas, como é o caso do tráfico de drogas, né? Uma droga é retirada da portaria da Anvisa. O que vai ocorrer com os casos já julgados? Ocorre o que nós chamamos de descriminalização. Descriminalização. Tá ok? Descriminalização. Então, de novo, em uma situação de normalidade, exemplo, tráfico de drogas, uma droga, se for retirada da portaria da Anvisa, o que acontece com os casos julgados? Descriminalização. Os indivíduos que foram presos
por conta desse crime vão ser colocados em liberdade. Tá ok? Agora vamos para o segundo caso, que é o caso mais interessante aqui, porque tem um resultado diverso do que é estudado por todo mundo, né? Que você talvez não tenha se atentado a isso ainda. Então vamos lá. Situação de anormalidade. Um exemplo, um crime contra a economia popular. Vamos colocar aqui, vender o remédio acima do preço, como exemplo. Os casos, essa portaria foi revogada. Portaria não, né? Por quê? Por que não é uma portaria? Porque criminalizou uma conduta, geralmente não, em regra, né? Não é colocar, se eu for criminalizar uma conduta, não pode ser feito através de atos administrativos, tem que ser feito por lei específica. Mas vamos lá, volta aqui. Vamos colocar só como complemento. Então esse complemento foi alterado, foi revogado. O que acontece com os casos que já foram julgados? Os casos que já foram julgados, eles vão continuar sendo crimes. Eles vão continuar sendo crimes. Com isso, eu queria demonstrar, fazer uma linha do tempo para vocês, para que vocês pudessem aí ter uma visão mais clara do que eu acabei de falar para vocês, tá? Vamos lá aqui, volta para a apresentação. Bem, situação de normalidade. O que nós teríamos? Nós temos aqui um conflito de leis no tempo, que ainda não se confunde com um conflito aparente de normas. Mas nós temos aqui, lei de drogas surgiu, foi publicada, entrou em exercício, está tudo certinho, ela já está com validade aí, já está valendo. Depois disso, depois que a lei de drogas surge, e surge com um espaço que deve ser completado, esse espaço que vai ter esse complemento, ele é chamado de norma penal em branco, e ela vai ser completada, foi completada no caso da lei de drogas através de uma portaria. Essa portaria, a gente vai chamar essa portaria de portaria 01, ok? Só para que a gente possa ter um acompanhamento linear. Então, de novo, surgiu a lei de drogas e trouxe a necessidade de um complemento. Esse complemento foi feito, e foi feito através de quem? Através de uma portaria da Anvisa, certo? Só vamos abrir aqui um pequeno parênteses, tá? Esse complemento que foi feito, aí nós temos a portaria, né? Vamos dar aqui como exemplo esses exemplos aí de drogas, tá? Lista de plantas que podem originar substâncias entorpecentes ou psicotrópicas. Aí temos lá, a primeira é a mais interessante para a gente, tá? Porque vai ser o exemplo que eu vou dar. E talvez a mais conhecida nessa lista aí, que é a cannabis ativa, tá ok? É a cannabis ativa, nome científico aí de uma droga muito popular, né, de baixo custo, chamado maconha, né, um dos princípios ativos da maconha. Então vamos lá. Portaria 01. Portaria completou uma lei. Completou uma norma penal em branco. Que tipo de norma penal é essa? Aí você vai voltar comigo aqui, ó, para os slides que a gente já passou, né? Para os slides que a gente já passou. Ela é uma norma penal em branco. Ela primeiro vai ser homogênea ou heterogênea? Sabemos que se for homogênea é completada por lei. Se for heterogênea, ela é completada por um ato administrativo. No caso da portaria da Anvisa, é um ato administrativo. Logo, o que nós temos nesse caso é uma norma penal em branco heterogênea. Norma penal em branco heterogênea. Tá? Então vamos avançar um pouco mais. Beleza. Então, de novo, a lei de drogas foi lá, tipificou uma porrada de condutas que não poderiam ser feitas, mas não disse o que era droga. O termo drogas foi definido pela Anvisa, completou uma norma penal. Essa norma penal veio com um espaço que deveria ser completado por um órgão competente. No caso, a Anvisa disse o que era droga. Já vimos ali que a Anvisa publicou uma portaria que nós chamamos aqui como exemplo de portaria 01. Então, beleza. Alguém vai lá e faz a conduta criminosa. O cara foi lá e praticou o crime. Ele se utilizou aí de um dos verbos aí da lei de drogas. Conduta tipificada, tudo certinho.
o cara foi preso. Tá? Com isso, com o cara preso, o que ocorre? Ocorre que ele está lá cumprindo a pena dele, normalzinho, passou por todo o processo judicial corriqueiro e obrigatório, e de repente surge uma portaria da Anvisa de número 02. E essa portaria da Anvisa de número 02, ela retira do seu rol de plantas ali que podem ser entorpecentes e psicotrópicas o item 1, a cannabis ativa. O que vai acontecer com esse indivíduo que está preso? Esse indivíduo que está preso, como foi descriminalizado a conduta dele, ele vai ser posto em liberdade. Ali, todo felizinho, já com as mãozinhas já não algemadas, né? Isso é interessante, pessoal. Isso é interessante, né? Isso aqui é como eu estou dizendo para vocês. Isso aqui você encontra em todas as apostilas e tal. Isso aí é bem tranquilo, né? Lembra que a descriminalização. Lembra que na lei de drogas é uma norma penal em branco heterogênea, que foi completada por um ato administrativo. E com a revogação da droga que esse indivíduo foi preso do rol aí da portaria da Anvisa, ele é descriminalizado, certo? Isso aí é tranquilo, todo mundo estava sabendo. Agora vamos para o segundo caso. Uma situação de anormalidade. Situação de anormalidade. E o que ocorre numa situação de anormalidade? Vou tentar trazer para vocês aqui um exemplo que eu imaginei, tá? Que pode trazer aí uma atualização. E essa atualização pode ser, inclusive, tema de prova, tá? Então, assim, estamos tratando aqui de uma situação hipotética, beleza? Volta para a apresentação. Está aqui o nosso planeta Terra, totalmente na normalidade. De repente, surge o vírus Covid-19. Esse vírus Covid-19 faz com que a Terra viva uma situação de anormalidade. Quando essa situação de anormalidade surgiu, os governantes, lógico, têm que responder a essa anormalidade, que, acredito eu, tenho fé em Deus, na verdade, que seja temporária, certo? Então, beleza. Essa normalidade aí surgiu e fez com que o governo tivesse que tomar certas atitudes. Vamos colocar como uma das atitudes, e o que está acontecendo aí, cara? Os remédios que são indicados para o tratamento da Covid, eles aumentaram bastante o valor, né? Remédios que são, não é nem que são indicados, o estudo está muito recente ainda com relação a isso, mas os que estão sendo, tendo alguma comprovação de eficácia, dispararam aí nos preços, aquela coisa toda. O Brasil, preocupado com os seus nacionais, foi lá e editou uma norma dizendo que era crime, certo? Fez um complemento na lei dizendo que era crime, lá no Código Penal dizendo que era crime aumentar os preços, né, naquele momento, beleza? O mundo volta a uma situação de normalidade. Quando volta a essa situação de normalidade, o que acontece? Essa é uma questão interessante. Vamos lá então fazer uma linha do tempo aqui. Eu tenho crimes contra a economia popular, né? Aí nós temos uma norma penal em branco complementando os crimes contra a economia popular. Traz o seu complemento 1, dizendo, olha, não pode aumentar o preço, aquela coisa toda e tal. O indivíduo lá, dono de um mercantil ou de uma farmácia, vai lá e aumenta o preço que foi proibido no primeiro momento pelo governo. Quando ele aumenta o preço, ele pratica uma conduta criminosa, certo? Ele é julgado, é processado e começa a cumprir sua pena. No decorrer da pena, a conduta de anormalidade cessa, ela acaba. E o complemento número 1, ele é revogado. Aí, pessoal, está o grande pulo do gato. É nessa situação de anormalidade, quando eu revogo esse complemento que foi feito, após cessar a normalidade, o que aconteceria com esse rapaz? Com esse rapaz que foi preso aí vendendo esse medicamento fora dos padrões que foram exigidos na lei. Medicamento ou qualquer outro item de consumo. Ele
Aí fica na dúvida, porra, e agora, velho? Fazer o quê? Bem, a doutrina melhor fala o seguinte, fala que esse indivíduo deve continuar preso, né? Deve continuar preso. Não foi tema na nossa aula ainda, mas depois eu vou falar das leis temporárias e leis excepcionais. Muito interessante vocês saberem disso. As leis temporárias, eu vou citar logo aqui o exemplo, elas têm data para iniciar e tem data para sair de vigor, certo? Ela tem data para entrar em vigor e data para sair de vigor. É um exemplo de lei temporária, a lei da Copa, onde nós, aqui no Brasil, sabíamos o dia que começaria a Copa e tínhamos ali a certeza do dia que encerraria a Copa. Agora, qual a diferença entre lei temporária e lei excepcional? A lei excepcional, ela simplesmente não tem uma data de fim. Ela vai perdurar enquanto tiver a excepcionalidade, certo? Ela vai durar enquanto tiver a excepcionalidade. E quando essa excepcionalidade acaba, o que acontece? Tanto na lei temporária quanto na lei excepcional. É revogada essa lei. Mas é aquelas pessoas que praticaram aquela conduta durante o vigor da lei. Elas vão continuar a responder pelo crime, mesmo o crime já tendo sido revogado. E por que isso, pessoal? É uma questão de segurança jurídica, né? Se todo mundo soubesse que uma lei temporária e uma lei excepcional, assim que saísse de vigor, assim que fosse revogada, não traria mais efeitos penais, o Estado não teria, essa lei não teria uma força de obrigação. Por quê? Porque todo mundo saberia que dia tal ela acaba e eu estou livre dessa confusão. Né? Então, para manter essa força estatal do ius puniendi, do direito estatal de punir, é que eu tenho aí uma ultratividade das normas excepcionais e das normas temporárias. Tá? A gente vai ver isso aí nas aulas posteriores. Beleza? Então avança. Então o indivíduo seria preso, continuaria preso, porque essa norma, na situação de anormalidade, ela seria o quê? Ela teria ultratividade. Beleza? Bem, agora a gente vai falar do nosso tema realmente da aula, que é o conflito aparente de normas. Esse conflito aparente de normas, o aparente ali está destacado e não é à toa, é porque dá a entender, a quem é mais leigo, que existe um problema ali de saber qual lei vai ser aplicada. Né? Essa confusão ela é sanada por princípios que são utilizados pelo direito penal. Então vamos lá, volta para a apresentação. Nós temos aí alguns requisitos que são pedidos, que são exigidos, obrigatórios, quando eu for tratar de conflito aparente de normas. O primeiro desses requisitos, é o requisito da unidade de fato. Essa unidade de fato é exatamente o que está sendo dito, né? É quando a pessoa pratica um único fato, um único crime. Não tem nem o que discutir. Ele só praticou uma conduta ali, um fato. Esse requisito serve para a gente poder diferenciar o conflito aparente de normas do concurso de crimes. Do concurso de crimes. Tá? A gente vai ver isso aí com o concurso de crimes mais adiante. O concurso aparente de normas, eu tenho a prática de um crime apenas. E no concurso de crimes, o indivíduo pratica 2 ou mais crimes. Tá? Diferente aí. Um outro requisito é a pluralidade de normas aparentemente aplicáveis. Se você for conhecedor superficial do direito penal, você pode achar que mas existem várias leis que tratam do mesmo tema. Isso é verdade, existem várias leis que tratam do mesmo tema. A questão é qual delas aplicar no caso concreto. Certo? E existe uma diferença também, tá, pessoal? Os princípios eles podem ser aplicados no caso abstrato e no caso concreto. O caso abstrato é quando eu estou fazendo ali a lei, estou ali trabalhando com ela e tal. Eu estou imaginando uma situação que possa vir a acontecer. No caso concreto, não. O caso aconteceu. Eu pego, coloco os fatos e comparo. E isso é caso concreto, tá? É uma diferença interessante que a gente vai ver já
o que vai também tornar dois princípios diferentes, tá? Vamos volta aqui. Pluralidade de normas aparentemente aplicáveis. Um outro requisito para que seja conflito aparente de normas penais é a vigência simultânea de todas as normas em conflito. Ou seja, não basta só que exista mais de uma lei. Essas leis têm que estar vigentes na época do fato, tá? Então, as leis têm que estar vigentes na época do fato. Vamos lá, então. Solução. Qual seria a solução para esses conflitos aparentes de normas? A solução é dada através de princípios. E existe um mnemônico muito bacana que você que você deve decorar, que é para você entender quais são eles. Eles são 4 principais, tá? É o que a gente chama de seca. Deixa eu botar aqui para a apresentação para que vocês vejam. Seca, tá? Tomando muito cuidado com o Azinho aí no final. No finalzinho eu coloquei, vou explicar cada um deles. E quando eu falo de alternatividade, ela não é aceita completamente pela doutrina, tá, pessoal? Na verdade, existe uma confusão com relação à alternatividade. Ela se subdivide em própria e imprópria, e existe uma confusão com relação a isso. Mas, em uma questão objetiva, se perguntar quais os princípios aí devem ser seguidos, esses 4 devem estar presentes, tá? O S é de subsidiariedade, o E de especialidade, e o C de conjunção, e o princípio da confusão aí é o da alternatividade. E o que é o princípio da especialidade? O que é o princípio da especialidade? Ela diz o seguinte, tá, pessoal? O princípio da especialidade, ele diz que a norma especial deve ser utilizada em detrimento de norma geral. Porque na ideia é a seguinte, se a norma é especial, ela contém todos os elementos da norma geral e mais as suas especializações, tá? Então nós temos aí, em detrimento da norma geral, é utilizada a norma especial. Uma outra curiosidade bacana com relação ao princípio da especialidade é que pode acontecer, não existe nenhum empecilho, de a norma especial ter uma pena menor do que a norma geral. A norma especial tem uma pena menor do que a norma geral. Isso pode acontecer, isso aí é tranquilo, tá? Essa norma especial, ela pode estar tanto dentro da mesma lei, como em outra lei. Ela pode estar tanto dentro da mesma lei, como em outra lei. Beleza? Volta aí, ó. Outra coisa. Quando eu trato de princípio da especialidade, ele está sendo originado de uma situação abstrata, tá? De um caso abstrato. Ou seja, esse princípio da especialidade ele é utilizado mais pelo legislador. Tranquilo? Então vamos lá. O princípio da especialidade ele é peremptório e é utilizado a lei especial. E o que é ser peremptório? Peremptório quer dizer que ele é obrigatório. Tá? A observação dele é obrigatória. Então temos aí, ele é utilizado no plano abstrato. Passamos então para o próximo princípio, que é o princípio da subsidiariedade. Nós temos 2 tipos aí de leis que estão relacionadas com subsidiariedade. A lei primária, que geralmente é a mais grave, e a lei subsidiária, que é a menos grave. Quando eu trato de subsidiariedade, subsídio é como se fosse algo secundário. Né? Alguns doutrinadores dizem que eles são soldados de reserva. Tá? Então, primeiro eu vejo se a conduta praticada não foi a mais grave. Se eu não conseguir se eu não conseguir adequar a conduta mais grave, aí o que eu faço? Eu jogo aí para um subsidiário, para uma lei que seja menos grave. Tá? E aqui nós temos um caso interessante. Quando eu falo de subsidiariedade, eu estou falando da aplicação do direito penal em casos concretos. Tá bom? Volta aí para o slide. Nós temos aí o princípio da subsidiariedade. Primeiro eu vou ver o quê? Lei primária, mais grave.
Se eu conseguir adequar na lei primária, lá mesmo fica. Se não conseguir adequar, aí eu vou para a lei subsidiária, que é menos grave. Ela é aplicado no caso concreto. O princípio da subsidiariedade é aplicado no caso concreto. Princípio da conjunção. Esse princípio é muito famoso, né? Esse princípio da conjunção, ele tem alguns itens que devem ser levados em consideração. Mas vamos lá. O que é o princípio da conjunção? O princípio da conjunção é que o crime, é uma frase muito conhecida, inclusive, que o crime maior absorve o crime menor. Tá? Crime maior absorve o crime menor. O interessante é você lembrar dos exemplos. Então vamos voltar aqui para a apresentação. Beleza? Princípio da conjunção. Aí nós temos, ó, crime progressivo. O que é o crime progressivo? É que o agente, para chegar no crime final, obrigatoriamente vai passar por crimes menos graves. Então, obrigatoriamente, ele vai passar por crimes menos graves. Então, vem comigo aqui. Se o indivíduo tem a intenção de... vamos ver aqui. Furtar ali o seu carro. Algum objeto que está dentro do carro ali, né? E ele vai lá e entra na sua casa. E ele pratica o furto. Então, o que vai ser observado? Vai ser observado aí que ele invadiu um domicílio e que ele furtou alguma coisa ali da sua casa ou do seu carro. Agora, qual o crime mais grave? Então, a gente observa o crime mais grave e depois de observar o crime mais grave é que a gente faz aí a absorção do que foi necessário para que ele praticasse aquele furto, especificamente. Tá? Então, volta aí para a apresentação. Esse aí é o crime progressivo. É como se ele estivesse avançando e vencendo etapas para poder praticar o crime que ele realmente tinha intenção. Certo? E o que é a progressão criminosa? Progressão criminosa, galera, é quando o indivíduo ele começa com uma ação. E no decorrer dessa ação, ele muda a intenção dele, né? A gente não viu conduta ainda, mas a intenção ela pode ser, ela geralmente é aplicada ao dolo nela, né? Então, ele muda a sua intenção no decorrer da sua ação. Quando ele faz isso, nós temos aí a progressão criminosa. Progressão criminosa. Beleza? E agora vamos para o princípio que dá problema. Esses três primeiros que eu falei, eles são unanimidade no Brasil, todo mundo aceita e tal. Mas o último, o da alternatividade, ele tem um probleminha, tá? Quando eu falo de alternatividade, eu tenho dois tipos de alternatividade. A alternatividade própria e a alternatividade imprópria. E aí você volta para mim. A alternatividade própria, inclusive, ela está na lei de drogas também. Porque na alternatividade própria é quando eu tenho um tipo misto alternativo. E o que seria um tipo misto alternativo? É quando eu tenho a criminalização de várias condutas na mesma lei ou no mesmo artigo. Então, qualquer uma daquelas condutas que eu praticar, eu vou estar praticando aquele crime. Um exemplo, no caso da lei de drogas, né? Portar, transportar, ter em depósito, tudo isso aí, se você tiver essa conduta, você pratica um crime. Você vai praticar um crime, que pode ser adequado aí, que vai se adequar na própria lei de drogas, tá ok? Isso é o que nós chamamos de alternatividade própria. Qualquer uma das alternativas que você praticar, você cometeu o crime. Beleza? Alternatividade própria é isso. A alternatividade imprópria. A alternatividade imprópria é quando existem várias leis, né? Uma ou mais, na verdade, que vão tipificar a mesma conduta. Aí nós temos um problema, porque a doutrina geralmente não aceita isso, porque com isso a gente vai ter uma situação aí de falta legislativa, né? Na alternatividade imprópria. Vai ser uma falta de técnica legislativa. Então, na verdade, está voltado mais para o legislador e não para o aplicador do direito. Tá ok? Então, o que pode cair para vocês é a alternatividade própria, que trata aí de tipos mistos alternativos, ou seja, várias condutas descritas no mesmo artigozinho lá, e é
qualquer uma daquelas condutas que você praticar, você pode ser enquadrado na lei de drogas. Um exemplo, né? O exemplo dado. Volta aqui para a apresentação, copie isso aí no teu caderninho, saiba tudo que está escrito aí, que eu acredito que você vai ter revisado bem esse conteúdo. Galera, obrigado aí pela atenção de todos, tenham todos uma excelente semana. Fiquem em paz e que o Senhor vos acompanhe. Valeu!